Receba o louvor do seu povo, Jesus. Essa é a gratidão do seu povo. Queridos, paz do Senhor Jesus. Meditemos, por favor, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17. Ao nosso bispo, Bispo Oídes, Bispa Neuza, nós sempre expressamos a nossa gratidão pela graça de Deus ministrada a este casal e através deste casal. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Henrique César, pelo carinho de sempre, pela credibilidade que nos é dada. Meu muito obrigado. Minha gratidão a Deus pela vida da minha esposa, que é um instrumento gracioso de Deus na minha vida. E ela fala da quarta central. O povo que estava lá na quarta central vieram cultuar a Jesus aqui com a gente. Que Jesus os abençoe sempre. A parceria está feita, cultua lá e vem para cá. A cantora Camille, que Jesus continue te usando, guarde sua família e te faça prosperar cada vez mais. Mande um abraço ao seu pastor. É uma bênção de Deus na minha vida aquele homem. Lucas 17, os que encontraram digam amém. Amém. Por favor, leiamos a partir do versículo 11, que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quantos? Quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus lhe disse: levante-se e vá, sua fé te salvou. Tomai o vosso assento. O Eliseu Negrini, meu amor, eu vou agradecer ele, meu amor. O Eliseu Negrini é o nosso produtor vocal, é cantor, é compositor, é tecladista, é casado, é crente, tá bom, meu amor? E é ungido e congrega com nós aqui na AD Campinas, é Madureira, é nosso, tá bom, Eliseu Negrini? E no final é pra ele cantar, tá bom, Eliseu Negrini? Aê, meu amor, o irmão deu aleluia concordando com tudo. Gente, para conhecer a Bíblia, o último livro que lancei, mais de 220 páginas. Na teologia, esse tipo de livro é chamado de introdução bíblica. Nesse livro eu te ajudo a compreender a Bíblia livro por livro em 52 semanas. Para você entender o todo de um livro, você precisa saber quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, sobre quem escreveu, sobre o que escreveu. É um devocional teológico. Eu apresento a visão teológica do livro, dos personagens principais, e no final daquele livro que você vai estudar comigo, livro por livro da Bíblia, em 52 semanas, eu deixo ali um devocional para você fazer a sua postagem, aquela frase que tu gosta, colocar no story, ou colocar sua foto top estudando a Bíblia e colocar a frase lá, e se puder me marca, tá bom? Estará disponível, já está disponível lá o material. O Will vai me ajudar lá, não vai, Will? Você vai vazar? Outro me ajuda, a Casa do Oleiro tem diácono, amanhã a gente conversa. Então, estará disponível, procura a gente ali, a gente vai lá, meu amor, atender lá, então tá bom. Esse mundo é um verdadeiro leprosário. O leprosário é o local isolado onde os leprosos ficavam. Era impossível um leproso ser curado da sua lepra.
no tempo em que Jesus estava na terra. Se um era impossível ser curado, Jesus curou 10 de uma vez só, revelando que para Ele não há nada impossível. Naquele dia que Jesus passa entre, preciso que você foque nisso, Samaria e Galileia, 10 homens que só estão unidos por causa da lepra, 10 homens que só estão unidos porque as cordas vocais estão desgastadas pela lepra, 10 homens que, se não se enfaixarem e não andarem como múmias ambulantes, pedaços de carne vão ficar caindo pelas ruas onde eles passam. E agora eles param a uma certa distância, o respeito pelas pessoas que estão com Jesus, e eles formam um clamor décuplo. 10 homens unem as vozes e à distância clamam: Jesus, mestre. A expressão mestre que eles usam no capítulo 17 é a mesma que Pedro usa em Lucas capítulo 5 para se referir a Jesus depois da pesca maravilhosa. Mestre aqui é supremo, chefe. Senhor, tem misericórdia de nós, tem piedade de nós. À distância eles clamaram, à distância Jesus respondeu: vão, apresentem-se aos sacerdotes, pois eram 10. Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E o texto diz no versículo 14: indo eles, foram purificados. Um deles, vendo que estava curado, voltou, igual a gente, começou a dar glória a Deus em alta voz, no meio da rua. E além de dar glória a Deus em alta voz, se prostra aos pés de Jesus e começa a agradecer. Só que, enquanto ele agradece aqui, Jesus pergunta pelos 9. Eu curei 10. Não tinha um para agradecer. Aí você diz: peraí, pastor, Jesus tem algum problema? Como que tem um agradecendo e ele pergunta pelos 9 que não agradeceram? É que os 9 eram judeus, esse era samaritano. É que os 9 tinham acesso ao templo, ele não. É que os 9 tinham conhecimento teológico da tradição judaica via Moisés e os profetas, que o samaritano não tinha. É que os 9 tinham acessos religiosos que o samaritano não tinha. Aí Jesus diz: cadê os 9? Cadê aqueles que leem Bíblia? Cadê aqueles que têm tradição teológica? Cadê aqueles que dominam as maiores igrejas, os maiores prédios, os maiores eventos? Cadê aqueles que toda virada de ano me fazem promessas? Cadê aqueles que choram na minha presença dizendo que me amam, que me adoram, que não vivem sem mim? Cadê os 9? Não sobrou um para agradecer, senão este estrangeiro, esse que para o judeu não presta. Não sei se você já leu João capítulo 4. Quando Jesus começa a dialogar com aquela mulher, ela olha para Jesus e diz assim: como sendo tu judeu pedes água a mim, que sou mulher samaritana? E o texto diz: ela disse isso porque judeus e samaritanos não se comunicavam. Peraí, são 10 e um é samaritano. Por que que ele e os judeus estão juntos no mesmo leprosário? É porque tem gente que na prosperidade não consegue se unir com a gente, mas nos nossos momentos de lepra, tem gente que consegue chorar com quem chora, mas não consegue se alegrar com quem se alegra. Essa é uma lepra chamada inveja. Por quê? Porque se ele fosse saudável, ele não estaria no grupo, porque ele é samaritano. Mas como ele é leproso, ó, tu tá leproso, nós também, eu vou andar com tu aqui que nós é leproso, tá? Por que que às vezes nós somos assim? Temos dificuldade de honrar quem é honrado, queremos puxar o tapete de quem está em ascensão, não queremos reconhecer a bênção de Deus sobre a vida de alguns, porque Ele dá mesmo e acabou. Mas não, a gente se compara, e quando fazemos uma comparação a gente percebe que não estamos no mesmo nível, e para disfarçar que não estamos no mesmo nível, nos levantamos com a autoridade da crítica e do menosprezo.
Mas aí a gente diz, meu negócio, aí começa aquela máscara, aquele disfarce, aquela hipocrisia. Meu negócio é com quem é ninguém. Meu negócio é com quem não tem nada. Meu negócio é com quem sempre está lá embaixo. E se você é alguém que sempre se mantém só cuidando de quem está embaixo, e isso faz com que você seja reconhecido como misericordioso, só que essas pessoas que estão sempre lá embaixo, apesar de você cuidar delas, elas sempre permanecem lá embaixo. Tem alguma coisa com quem está embaixo que está acreditando em você, pois você ainda não conseguiu fazê-los subir. Como é que Deus me quer focado em quem está na lepra, na dor, na luta, na angústia, e aqueles a quem eu digo cuidar nunca mudam de vida? Como que Deus me estabelece? Como que eu vivo isso? Como que eu prego isso e uso isso para desqualificar o ministério de outros, sendo que eu não consigo alterar a situação ou a condição daqueles que estão ao meu redor? Faça uma análise da sua vida hoje. Você consegue, no mesmo nível que chora com os que choram, se alegrar com quem se alegra? Esse camarada agora, ele consegue o relacionamento com os leprosos, porque ele também está leproso. Só que Jesus disse assim: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Quando Jesus disse vão e se apresentem aos sacerdotes, ele, sendo samaritano, disse: eu vou voltar. Por quê? Porque ele é samaritano. Talvez ele tenha pensado, enquanto eu estou leproso eles me aceitam, mas agora que eu estou curado e chegar lá e perceberem que eu sou estrangeiro, talvez o sacerdote nem me examine. E aí o que ele faz? Ele volta. Para quem? Para Jesus. Porque ele fez uma análise, ele fez uma comparação. Por ser samaritano, sacerdote da tradição judaica, pode me rejeitar, mas eu sei que tem um que não vai me rejeitar. Então eu não vou arriscar, eu não vou perder tempo. Aí ele volta e diante de Jesus ele se prostra e agradece. Os 9 estão com sacerdotes, ele está aqui agradecendo diante de Jesus. E o que eu quero falar com vocês hoje é gratidão ou ingratidão? Vou falar primeiro sobre a ingratidão. Deixa eu inverter a ordem do meu tema: ingratidão ou gratidão? Ingratidão. Vamos começar pela ingratidão. E a gratidão a Cristo, e não apenas ao próximo, no nosso tempo é algo bastante escasso. Perceba que a proporção dos que louvam a Deus é de 1 para 10. Normal, a gente tira um dia da semana para meditar na palavra na escola dominical e no culto da família à noite. A proporção não fecha, ela é ingrata. Eu peço um oceano de bênçãos, mas eu dou a ele uma ilha de gratidão. Eu quero a eternidade, mas 2, 3 horas de culto, cansei e estou indo para casa. Eu quero que ele me sirva o quanto eu necessitar, mas na igreja, no culto, eu me sento e digo: canta cantor, prega pregador, que daqui a pouco para casa eu vou. Brincadeira. Nós, na proporção do que ele é e tem feito, somos ingratos. Spurgeon disse que os demônios podem dizer: somos muitos, mas os que louvam não podem. Aí eu pergunto aos irmãos, por favor, quantos leprosos clamaram? Quantos? 10. Quantos leprosos receberam cura? 10. Então tem mais gente recebendo benefícios do que agradecendo. 9 curados, 1 agradecendo. Pela misericórdia de Deus, temos a capacidade para andar, mas não agradecemos. Só agradecemos se comprarmos ou ganharmos um carro. Pela misericórdia de Deus, o paladar está intacto, mas só agradecemos. A comida é chique na mesa, mas na pandemia, quando tu sentiu o gosto das coisas de novo, tu agradeceu, não foi? Como que as aflições nos fazem agradecer pelas coisas simples? Pela misericórdia de Deus, temos a capacidade de ouvir, mas só louvamos a Deus por isso quando alguém diz: louva aí, irmão, bate palma, dá glória.
Aleluia. 10 recebem, 1 agradece. 10 oram, vocês disseram comigo o texto. 10 clamaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Todos clamaram tristes, só 1 agradeceu feliz. 10 clamaram necessitados, só 1 agradeceu suprido. 10 clamaram pela providência, só 1 agradeceu ao provedor. E é assim com a gente também. 10 clamando, 1 agradecendo. Um coral para clamar, divida as vozes. Um coral clamando, solo da gratidão. Talvez você diga: mas pastor, quem ora louva. Quem disse? Nem todos que oram louvam. E às vezes a gente vê isso no culto. Vamos orar, vamos orar. Aí na hora do louvor, a letra está passando lá bem grandão na cara do ingrato, mas não conta de bicho ruim. A igreja inteira está cantando, mas ela não canta. Por que muitos que oram não agradecem? Porque na oração a gente pede, expressamos nossas necessidades, mas no louvor o foco não é nós. Não somos nós. No louvor saímos do centro. O foco é Ele. E nós gostamos de ser o centro. Há milhões de pessoas orando no leito do hospital agora. Há milhões clamando por uma cura, mas depois que são curados, é a gratidão que adoece. Nós nos perdemos admirando a graça alcançada, sem glorificar quem nos ministrou a graça. E aí a gente fica: olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na minha vida, e pronto, morreu. Amém, glória a Deus, louvado seja Jesus. Oramos mais do que louvamos. Quando a família se reúne: Senhor, papai do céu, obrigado. A oração de toda noite para os meus filhos: papai do céu, obrigado pelo dia, pela noite, e me dá uma noite abençoada. Amém. Orou Esther? Sim. Vamos agradecer pelo papá, vamos agradecer pelo comer, vamos viajar. Ó Senhor, nos livra de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus, amém. A família ora quando está reunida, a igreja ora quando está reunida. Pouco louvamos, pouco cantamos, e o Espírito me faz lembrar algo: a oração é para o tempo, o louvor é para a eternidade. A oração é para a terra, o louvor é céu e terra. Por quê, pastor? Porque no céu a oração vai acabar, irmão. Então eu te digo: aproveita, ore e louve, louve e ore. Porque no céu, depois do arrebatamento, não vai ter mais oração. Orar para quê? Orar por cura, se o corpo já vai estar transformado. Orar por quê? Para Ele suprir necessidade, já estaremos para sempre na presença do provedor. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais clamor. Foi cantado aqui: ímpios não adoram, quase não sai. Ímpios não adoram e nem oram. E aí no inferno eles vão orar: socorre, igual o rico, tem misericórdia. Abraão, pede só um pouquinho de água aí para Lázaro, para me refrescar aqui, me ajude. Vai clamar, mas não vai ser respondido. E a igreja não vai precisar clamar, ela só vai louvar pelas orações que Ele já respondeu. Ela vai agradecer eternamente. Então, irmão, quando você ora e louva, você está se preparando para algo que é eterno. Quem pode dar mais um glória a Jesus? 10 clamam, 1 agradece. 10 recebem, 1 agradece. Terceiro lugar, a obediência cerimonial. 10, 9 obedecem o ritual, a obediência cerimonial. Só 1 agradece. A obediência cerimonial coletiva, a gratidão é solitária. Perceba que os 9 coletivamente cumprem a regra cerimonial. Qual era? O leproso viu que a pele está curada, ele precisa procurar o sacerdote,
Pois ele chega para o público e diz: ele já está curado, ele tem liberdade para conviver com a sociedade. Era lei cerimonial, era banhado com águas, se matava algumas aves, se colocava sangue, se colocava azeite, era uma coisa muito linda, se trocava as vestes, eram regras cerimoniais. E Jesus disse: vão se apresentar ao sacerdote, porque vocês sabem das regras. 9 cumprem as regras cerimoniais igualzinho a gente. Nós cumprimos rituais no culto. A gente chega aqui, dobra o joelhinho, senta. Se não dobrar o joelhinho, a gente senta, abaixa a cabecinha. Ritual. Católicos e luteranos, ao passar na frente de um templo, ritual. Abrimos a Bíblia, fechamos os olhos. Na hora da equipe de louvor louvar a Jesus, a gente fica em pé. Ritual. A ceia do Senhor, ritual. Ficar em pé na leitura da palavra, ritual. Pregador em pé, você sentado, ritual. Bênção apostólica, ritual. São regras cerimoniais que nos identificam como religiosos, e a maioria faz isso. Mas nem todos que cumprem as regras cerimoniais são gratos. Por quê? Porque isso não passa de estereótipo. Tem alguém me vendo, tem a câmera filmando, tem alguém me observando. Eu faço parte desse grupo maioral, então eu preciso me submeter às regras cerimoniais do grupo. E aí nós entregamos a Deus no máximo 2 horas de culto cerimonial, e nós damos a Ele apenas esses momentos culticos. Mas a vida não é grata. Práticas exteriores são fáceis de se exercitar. Agora a gratidão é algo interior, sai de um coração que ama. Ah, irmão, se fôssemos mais gratos, não haveria necessidade de se fazer campanhas para missões. Se fôssemos mais gratos, não precisaríamos motivar o povo a render louvores ao Senhor. Agora, caminhando para a conclusão, bora falar da gratidão. Em primeiro lugar, um deles, o verdadeiro louvor é marcado pela individualidade. Quem é grato não vai esperar a igreja ficar lotada para mandar um papelzinho para contar testemunho. Quem é grato vai louvar dirigindo, vai louvar no banheiro, vai louvar na sala, vai louvar onde der para louvar. Talvez você não tenha acesso ao microfone para cantar, porque sua voz não é tão legal. Mas ligou o chuveiro, canta que seus males tu espanta. Canta lá de coração, porque um deles voltou. Todo mundo pode estar reclamando, mas você não, porque a gratidão é individual. É você e Deus. Um deles, vendo que estava curado, voltou. Os outros disseram: nós precisamos ir, nós precisamos cumprir o ritual, nós precisamos passar pelas águas, nós precisamos ouvir os sacerdotes. Ele disse: não, eu não vou perder tempo, eu vou voltar logo. Gratos não se atrasam. Talvez ele pensou: os sacerdotes estão sempre aqui, Jesus está passando, então eu vou aproveitar a oportunidade. Irmão, que tanto serviço é esse que a gente tem, que a gente sempre tem que deixar Jesus para depois? Gratos não se envergonham do provedor. A Bíblia diz que ele veio publicamente louvando a Deus em alta voz. Eu já cheguei a me incomodar com gente dando glória a Deus alto perto de mim na hora que eu estou pregando. Aí, ó, pirraçando. Só que eu não posso me incomodar mais. Primeira vez que eu preguei em Palmas, Tocantins, minha esposa estava numa igreja fisicamente pequena, muito simples, e eu pregando aqui, pastor Henrique, e um obreiro, um jovem aqui do meu lado. Aí eu na introdução da mensagem, eu não vou cansar vocês, prometo. Na introdução da mensagem, ele estava aqui do meu lado direito e ele dizia: glória, 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 glória a Deus. Falei: meu Deus, eu vou levar o murro. E eu aqui continuando
na introdução da mensagem. E de novo, 3 vezes ele fez: glória, 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 glória a Deus. Eu acho que ele fazia isso para treinar com Gifu e dar uma impulsionada no glória. Aí eu no microfone, quem me conhece sabe, no microfone eu dizia: entende para depois dar glória, entende para depois dar glória. Mas quem disse que ele obedecia? Eu estressado, acabou o culto, já estressei, já estou com calor. Aí acabou o culto, eu falei para a Luana, falei: amanhã de manhã ele aprende. Aí a Luana: não entendi. Falei: amanhã de manhã eu vou pregar sobre a ordem no culto. Teve até uma discussãozinha entre a gente ali, porque na cabeça da Luana ficou assim: ele vai sacrificar o rebanho inteiro por causa de uma ovelha, vai perder o público inteiro por causa de um cara. Mas é aquele cara que estava na tribulando na hora da palavra. Que o povo entender essa palavra. Tudo bem, domingo pela manhã estamos arrumados, estamos na recepção aguardando para ir pregar na manhã pentecostal. Quem chega? Glória, 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 glória a Deus. Eu falei: Jesus é bom. Ah, foi tu que orou. Falei: Jesus é bom, nem vou precisar sacrificar o rebanho inteiro. Eu vou matar esse bode agora. Ele vai me escutar agora. E aí, meu irmão, falei: Jesus é bom, vou até mudar a mensagem. Eu ia pregar sobre a ordem no culto por causa dele, pirracento. E aí ele abriu a porta: aleluia, entra varão. A Luana entrou: entra varão. E eu entrei. Aí eu coloquei o cinto. Ele sentou lá e colocou o cinto. E pentecostal, quando fala varão, eu já estava estressado, então falei varão. Só que quando eu falei varão, ele falou primeiro do que eu: varão. Eu era cachaceiro, maconheiro, bandido, agredia minha esposa quando ia para a igreja, fiquei assistindo seus DVDs, aceitei Jesus. Aí ontem, quando tu entrou, o pastor falou bem assim para mim: fica firme que um dia tu prega igual ele. Fica firme que um dia você vai pregar como ele. Desculpa, varão, mas com a profecia dessa, eu não posso parar de glorificar. Irmão, ele já tinha me desmontado todo por dentro. Aí vem o Espírito Santo e diz assim: tá vendo? Só reconhece o valor da gratidão, que não esquece de onde eu lhe arranquei. O valor da gratidão, que não esquece de onde eu lhe arranquei. Então não se incomode com quem aplaude, com quem grita. Tu não sabes de onde ele veio, mas ele sabe. Ela sabe o que Deus fez na vida dele. Alguém pode mais uma vez levantar a mão? Mais grato a ti, Senhor, mais humilhado e cheio. Você pode falar comigo, por favor? Diga: obrigado, Jesus, pela encarnação, pelas suas pregações, pelos apóstolos que escolhera. Obrigado, Jesus, pela sua morte e ressurreição e ascensão. Diga: eu te louvo, Jesus, pelo Espírito que enviaste. Diga: eu te louvo pela sua igreja. E eu te louvo porque eu sei que eu vou ouvir o toque da trombeta. Eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, Jesus. Aleluia, aleluia.
Pastor, só Deus sabe o que eu estou passando, então antecipe a gratidão. Antecipe a gratidão. Por quê? Porque os 9 é pergunta, e a resposta não me estressa não, a resposta está aí. Eu vou perguntar, posso? Os ingratos estão diante dos... Os ingratos estão diante dos... Mas o grato está pertinho de... Os 9 estão ouvindo os... Mas o grato está ouvindo... Ele abriu mão dos 9. Isso vai ser, você vai ser nós. Os seus 9 amigos. Vai ficar só com ele. Não vou ficar só. Porque aquele homem que se uniu a Jesus naquele dia, olha o tanto de irmãos que ele tem. E no céu tem miríades e miríades de anjos que também agradecem todos os dias. Os 9 foram curados. Eu encerro agora. Os 9 foram curados na pele. Mas o grato foi curado por fora. Vai, a tua fé te salvou. Corpo curado, alma salva. Os ingratos estão diante dos homens. O grato viu Jesus face a face. Já tem gente chorando lágrimas de gratidão. Tem gente dizendo aleluia, porque está reconhecendo e sentindo que Jesus é bom. Tem gente dizendo glória a Deus, porque sabe que Jesus tem feito mais do que merece. Ei, gratos, você pode não estar entendendo o que Deus está te fazendo passar e enfrentar, mas tem um coração grato aí. Tem um coração grato aí. Você é salvo. Esse é o seu maior presente. Outras bênçãos vão acompanhar, mas você é salva. Você é salvo. Fique em pé. Os gratos voltam. Pode repetir isso? 1, 2, 3. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a cantar. Você vai voltar a congregar. Você vai voltar a acreditar nas pessoas. Jesus atrai de volta os gratos. Pastor, eu reconheço que eu sou ingrato. Ele te dá um novo coração. Ele gera em nós um coração grato. Se tiver alguém aqui que se afastou do Evangelho, mas a partir dessa mensagem você diz: eu quero agradecer pelo sacrifício de Jesus. Apesar de eu não merecer, apesar de eu ter virado as costas para o Evangelho, Jesus fez tudo isso por mim. Os gratos voltam. Está me desafiando, pastor? Tô. Se você é ingrato, você vai sair daqui desviado. E se morrer, vai para o inferno. Se a trombeta tocar, fica. Mas se depois de tudo que eu falei, que Jesus fez, encarnou, pregou, enviou os apóstolos, enviou o Espírito Santo, subiu ao céu,
capacitou a igreja e prometeu voltar para nos arrebatar, os gratos voltam. Onde está a primeira pessoa que vai voltar para Jesus agora? Os gratos voltam. Eu quero orar por você que quer entregar sua vida para Jesus agora. Eu não, a igreja quer orar por você. Porque quem recebe Jesus, recebe uma família. Quem recebe Jesus, recebe milhares e milhares de irmãos. Sai do seu lugar.